Olá, começa agora o programa Conexão Brasil-Alemanha. Trata-se de um telejornal semanal com reportagens, comentários e entrevistas envolvendo as mais variadas relações entre os dois países e a dinâmica colônia alemã no Brasil. Nos últimos 3 anos, a Alemanha foi apontada em pesquisas da BBC de Londres como o país de maior influência positiva no mundo. E o Brasil foi o país que mais cresceu nesse particular, aparecendo agora na 6ª posição. A Alemanha é o país dos grandes pensadores, escritores, compositores, inventores e reformadores, além de concentrar quase 70% das feiras mundiais. É inegavelmente o país da inovação, da vanguarda tecnoecológica, com renúncia total à energia nuclear já em 2022, e é o país que tem no Brasil um de seus parceiros prioritários. Como disse o diretor do programa, a Alemanha é o país da vanguarda. Segundo o recente acordo firmado, a Alemanha deverá receber 10 mil universitários e pesquisadores brasileiros até 2014, integrantes do programa Ciências Sem Fronteiras, criado em 2010 pelo governo brasileiro. Nova Petrópolis, a cultura alemã se manifesta por todos os poros. Na culinária, arquitetura e modo de vida. Neste recanto da Serra Gaúcha, a herança dos imigrantes é preservada com orgulho e dedicação. O Parque Aldeia do Imigrante, em meio a 10 hectares de mata nativa, cultiva sua história, preserva suas raízes e compartilha essa cultura com visitantes de todo o mundo. Na aldeia histórica alemã, o viajante descobre-se, de repente, no cotidiano de uma típica comunidade do final do século XIX, em meio a objetos, móveis e utensílios de época. No centro da cidade, a Praça das Flores é um local de colorido mágico que encanta pelo perfume, formas e tonalidades dos jardins. A natureza é exuberante nas cascatas e também no Ninho das Águias, ponto ideal para a prática do voo livre. O mirante permite uma visão panorâmica de 270 graus do Vale do Caí. Nesse vale, predominam descendentes dos imigrantes alemães vindos da Pomerânia, hoje em território da Polônia. Para conhecer ainda mais a história do município, você pode percorrer o roteiro rural Alemães do Sul e encontrar em cada propriedade visitada um pedacinho da emocionante epopeia dos boêmios, desde sua vinda ao Brasil e que agora recebem você com muita alegria, emoção e deliciosos produtos coloniais. E quando a noite chega, a tradição alemã se manifesta em toda a sua plenitude, com alegria e divertimento. Música, culinária típica e muita festa estão sempre no cardápio. Um cardápio recheado de boas opções, na melhor tradição alemã. Nova Petrópolis, alinhada com seu tempo, preservando seu passado. O programa Conexão Brasil-Alemanha participará ativamente desse processo, contando com o apoio do portal Brasil-Alemanha e do informativo Brasil-Alemanha Neues. O objetivo é levar a dinâmica colônia alemã e a população brasileira em geral a terem consciência dessas realidades e, através das mais variadas parcerias, acelerarem seus passos rumo ao primeiro mundo. E sabe qual é a cidade reconhecida como berço da colonização alemã?
São Leopoldo. Situada na região metropolitana de Porto Alegre, ela surgiu a partir de uma fazenda desativada às margens do Rio dos Sinos em 1824. Ali, o então presidente da província de São Pedro do Rio Grande instalou as primeiras 18 famílias vindas da Alemanha a convite do imperador Dom Pedro I do Brasil. E a nossa equipe foi até São Leopoldo para falar com o prefeito sobre o município símbolo da imigração alemã no país. Foi aqui que iniciou toda a colonização e o povoamento alemão, né, de toda essa região hoje, que tem centenas de cidades povoadas por diversas culturas, mas principalmente pela cultura alemã. E a cidade de São Leopoldo, ela tem esse marco histórico, esse referencial. Nós sempre tivemos melhores colégios, a melhor universidade, as principais indústrias de origem alemã estão situadas e localizadas em São Leopoldo, né? O maior parque metal mecânico até 1970 estava em São Leopoldo, hoje diversificado. Então nós somos de fato uma cidade de berço alemã, com toda a história, com todas as características. A palavra inovação faz parte da cultura alemã. Quando os primeiros imigrantes chegaram ao Brasil, não havia estradas. O escoamento da produção era feito por tração animal. Os alemães, inovadores como são, instalaram no sul do estado os primeiros barcos, como explica a professora Terezinha Furlaneto Marques, da PUC do Rio Grande do Sul. 5 alemães fundaram vias de navegação que começaram a escoar esses produtos da colônia, que eram trazidos em grande quantidade para Porto Alegre e levavam de Porto Alegre os produtos que os colonos necessitavam. Eles trazem esses navios em partes, montam esses navios aqui. Esses navios funcionavam a carvão, ou no começo do tempo com lenha, depois com carvão e também com óleo, diesel no final dos tempos. A principal companhia de navegação foi a do senhor Jacob Arndt, que iniciou em Teutônia, quando 4 alemães se reuniram e formaram uma companhia fluvial, mas depois se separaram, e aí então ele se dirigiu para Taquari, uma cidade açoriana, e ali organizou essa companhia de navegação que existiu de 1879 a 1965. Após mais de 50 anos de espera, o transporte hidroviário de passageiros está de volta à capital gaúcha. Novamente, graças a descendentes de alemães. A CATSul, empresa gaúcha do grupo Ouro e Prata, fundada há 72 anos em Criciúmal por Willy Eugênio Fleck e Raimundo Fleck, inaugurou o serviço de travessia pelo Lago Guaíba entre Porto Alegre e a cidade de Guaíba. No último dia 4 de novembro foi inaugurada a travessia hidroviária entre as cidades de Porto Alegre e Guaíba. Os modernos barcos do tipo catamarã trazem uma opção de transporte mais rápido e seguro, reduzindo o tempo normal de 1 hora e 10 minutos de viagem via rodoviária para apenas 20 minutos. Isso significa uma economia de 50 minutos no deslocamento entre as duas cidades. Com capacidade para 150 passageiros, os barcos apresentaram nas 2 primeiras semanas uma ocupação média de 60%, superando as expectativas da CATSul. Nos finais de semana, a ocupação atinge índices ainda maiores, por volta de 90%. Os 14 horários de partida nos 2 sentidos atendem à demanda. Mais uma Feira do Livro de Porto Alegre chegou ao fim. A 57ª edição do evento foi marcada pelo bom tempo e aumento nas vendas. Na área internacional da feira, a cultura alemã esteve muito bem representada com o estande do Instituto Goethe. Eu acho especialmente este ano a procura foi bastante grande, as compras dos livros duplicaram, mas isso só é parte, né? Parte é a procura, outra parte é que pessoas para ver o que tem de novidades, ou partes didáticas, ou também partes culturais. A presença do Instituto Goethe nessa edição da Feira do Livro não se restringiu somente a vendas. Também serviu como ponto de encontro, onde as pessoas podiam se informar sobre os eventos que aconteceram no próprio estande e demais informações também sobre o Instituto.
E também querem ver, eventualmente, livros que tratam diretamente dos eventos culturais que o Goethe o Instituto Goethe promove na Feira do Livro. Por exemplo, aqui nós estamos vendo livro de uma tradução nova de poemas de Heinrich Heine. E o tradutor estava aqui, eu fiz grande evento para lançar este livro. Neste ano, a feira é bem voltada a políticas de livro e leitura. Então também teve bibliotecário alemão que falou bastante sobre bibliotecas e escolas e o intercâmbio entre bibliotecas e escolas. Ele estava dois eventos aqui, muito cheio do Fórum Gaúcho pela melhoria de bibliotecas escolares, junto com outros destaques. Realmente estamos bem satisfeitos com esta presença. Nós sempre estamos aqui para apresentar também o Goethe Instituto como todo, com a programação cultural, com os cursos, com a biblioteca, que vai continuar fora da Feira do Livro o ano inteiro. As relações de intercâmbio científico e acadêmico e cooperação econômica crescem de forma acelerada entre o Brasil e a Alemanha. Um exemplo é o salto no número de visitas de delegações político-empresariais ao Brasil em busca de novos negócios. De 8 visitas em 2008 para 60 em 2011. O programa Conexão Brasil-Alemanha, além de mostrar o que já está sendo feito, vai provocar novas reflexões sobre as potencialidades nestas relações bilaterais. Quem assina embaixo é o cônsul-geral da Alemanha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Hans-Josef Over. Entre o Brasil e a Alemanha existe uma parceria sólida de longa data. Isso diz respeito, sobretudo, às nossas bem-sucedidas relações bilaterais. Há muitos anos, numerosas empresas alemãs operam no Brasil com importante contribuição para o notável dinamismo do país. Esse fato, aliado ao sucesso econômico do Brasil, constitui uma excelente base para a ampliação contínua das nossas relações. Para que isto aconteça de forma cada vez mais dinâmica e aberta, um programa de televisão como Conexão Brasil-Alemanha certamente vai contribuir bastante. Por isso, desejamos bom início e vida longa. Conexão Brasil-Alemanha conta com ampla rede de apoios institucionais para trazer ao nosso público os vários aspectos do universo Brasil-Alemanha. Entre eles, a Alemanha é o centro da articulação da economia mundial pela realização de 7 entre cada 10 feiras de porte mundial. Com forte centro industrial, a Alemanha é o país hexacampeão mundial em exportações. Outro destaque é o fato de ser detentor de 79 prêmios Nobel. A Alemanha, junto com a Suíça, a França e a Áustria, integra o quarteto de países que detêm a melhor infraestrutura turística do mundo. É líder mundial na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias ambientais e na consciência ecológica e disputa lideranças com os Estados Unidos e o Japão em praticamente todas as áreas científicas e tecnológicas. Com a Alemanha, o Brasil está conectado à maior potência econômica da União Europeia. O Produto Interno Bruto da Alemanha, Áustria e a Suíça é um dos maiores do mundo, o que gera muitas oportunidades profissionais. Com a Alemanha, convivemos também com um modelo de moderna democracia parlamentarista. É o país do maior milagre econômico do pós-guerra e da pluralidade cultural, formada por 8% de estrangeiros, num total de 82 milhões de habitantes. Simultaneamente, estamos nos reaproximando do país de origem de 17 milhões de brasileiros com ascendência alemã. Para os jovens, a Alemanha se apresenta após os Estados Unidos e a Grã-Bretanha como o país que mais estudantes estrangeiros atrai, inclusive brasileiros, para universidades e instituições de pesquisa.
A exemplo do Brasil, o povo alemão adora o futebol e se encanta com a magia de 25 atletas brasileiros que atuam na primeira divisão da Bundesliga. Cabe lembrar ainda que em 2013 o Brasil será o país homenageado da Feira Industrial de Hannover, a maior do mundo, e da Feira do Livro de Frankfurt, também a maior do mundo. 2013 será o ano da Alemanha no Brasil. 2014 será o ano da nossa Copa do Mundo. E em 2016 teremos os Jogos Olímpicos no Brasil. As condições são favoráveis para atrairmos muitos turistas e os alemães são os que mais viajam no mundo. Só em 2010 gastaram quase 80 bilhões de dólares em viagens ao exterior. Chegamos ao momento da nossa entrevista. O nosso convidado de hoje é o Valmor Kerber, gerente-geral da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul. A Câmara Brasil-Alemanha tem como principal objetivo fomentar as relações entre os dois países, o Brasil e a Alemanha. Eu gostaria que o senhor explicasse, então, um pouco de que forma isso é feito. Seja bem-vindo no nosso programa. Obrigado, Tatiana, pela oportunidade. A Câmara Brasil-Alemanha talvez volte um pouco ao passado para colocá-la no tempo. A Câmara Brasil-Alemanha em Porto Alegre existe já faz 56 anos. Ela foi fundada em 55, já existia 9 anos de uma forma não oficial antes dessa data. E foi um esforço na época da comunidade empresarial gaúcha, sobretudo os descendentes alemães e os alemães que aqui estavam, de ter uma Câmara aqui que pudesse fomentar os negócios entre o Brasil e a Alemanha e realizar a aproximação entre o Rio Grande do Sul e os empresários alemães. Então, partindo para a sua pergunta, a Câmara Brasil-Alemanha é uma entidade sem fins lucrativos, que é uma representante do empresariado alemão e com uma parte oficial do governo alemão, que se preocupa em intermediar as relações comerciais e transferência de tecnologia entre o Brasil e a Alemanha. Nós aqui em Porto Alegre trabalhamos exclusivamente para o Rio Grande do Sul. O nosso trabalho visa trazer alemães ao Rio Grande do Sul, que têm interesses comerciais e de cooperação tecnológica, e levar os gaúchos, por sua vez, à Alemanha. Como é que isso se dá? Isso se dá através de eventos que a Câmara realiza, ou seja, rodadas de negócio, feiras, eventos, seminários, visitas oficiais ou visitas político-empresariais também. Por exemplo, nós tivemos este ano 7 delegações alemãs no Rio Grande do Sul procurando por negócios. Da nossa parte, estamos indo pela 3ª vez na Alemanha também com delegações que visitam feiras, que realizam visitas técnicas em empresas e entidades alemãs, procurando negócios. Eu creio que o clima para negócios entre o Brasil e a Alemanha nunca foi tão propício. Essa seria a minha próxima pergunta. Como é que o senhor está vendo o atual momento entre os dois países? Há uma boa aceitação nesse sentido das relações Brasil-Alemanha? Sim, eu diria que o Brasil, não apenas com a Alemanha, experimenta uma posição muito especial. Quer dizer, nós somos hoje a bola da vez. Dentro dos países do BRIC, o Brasil é o que se destaca, e também isso se reflete na busca de empresários e instituições alemãs em contatos com o mercado brasileiro. Eu vejo que é uma oportunidade que o Brasil tem há 2, 3 anos para cá, por estar numa situação privilegiada, não foi afetado pela crise, é um país com estabilidade econômica, com grandes oportunidades, com eventos grandes pela frente, como é a Copa do Mundo e as Olimpíadas, ou seja, serão uma grande vitrine para o país e nós temos que aproveitar esta oportunidade. Obviamente, alemães e estrangeiros estão vendo esse momento excelente do Brasil. Então, o que nós procuramos dentro deste contexto é mostrar positivamente o que o Rio Grande do Sul tem. Nós temos excelentes empresas, nós temos excelentes universidades, nós temos uma mão de obra qualificada e temos, obviamente, uma cultura europeia. Então, são pilares que nós devemos explorar de uma forma um pouco mais sistemática. O Rio Grande do Sul hoje tem alguma deficiência no marketing internacional, enquanto outros estados brasileiros, talvez menores, e com excelências menores do que o Rio Grande do Sul, se postulam mais no exterior do que nós.
Existe muito essa questão de buscar investimentos de empresas do exterior no Brasil e no próprio Rio Grande do Sul, como nós estávamos conversando anteriormente. Isso. Existe também projeto de levar empresas do Rio Grande do Sul para fora para investir em países do exterior? A Alemanha, nos últimos 10 anos, ela se preparou também para receber investimentos. A primeira mão que havíamos falado, ela é histórica, desde a década de 60, que a Alemanha investe maciçamente aqui no Brasil. Depois do plano de metas de Juscelino, veio a indústria pesada, com ela a Volkswagen e tantas outras indústrias de máquinas e bens de capital da Alemanha. Tivemos uma década perdida, a década de 80 e praticamente 90, e hoje esta mão foi retomada, onde os alemães não investem mais diretamente colocando empresas prontas aqui, mas preferem a via da parceria e da cooperação. Mas também hoje estão abrindo o seu mercado para que estrangeiros investam na Europa e estão buscando isso também no Brasil. Hoje já existem agências de desenvolvimento e de fomento para novos investidores em diversos estados alemães, também oferecendo incentivos, né, e facilidades para que nossos empresários lá se instalam. Ainda os exemplos ou os cases de investidores brasileiros na Alemanha são bastante incipientes ainda. Temos poucas empresas brasileiras que hoje investem na Alemanha, sobretudo que produzem na Alemanha. O que existe hoje são empresas colocando centros de distribuição, produzindo em parceria, né, e fomentando mais o negócio dentro da Alemanha. Por que usam a Alemanha, a Holanda e talvez a Bélgica como centros de distribuição para a Europa? Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, porque infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Nós conversamos hoje com o Valmor Kerber, gerente geral da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul.